A paz do Senhor, irmãos da Igreja Verdade Bíblica. Que bom podermos cultuar a Deus juntos. Porque a saudade é muito grande, nós já estamos um bom tempo sem nos encontrarmos, todos respeitando a quarentena. Que é bom também a gente ter essa disciplina cívica. Mas eu abençoo a vida de cada um de vocês e todos que porventura possa ver esse vídeo. Que você também se sinta aí abençoado e abraçado. Eu quero fazer como eu faço lá na igreja. Falar hoje, nessa abertura, uma poesia. Joia Júnior, para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É que noites geladas, cinzentas manhãs e frias madrugadas, meus versos têm escrito, eis a grande verdade, que não haja em minha alma a mínima vaidade, que vaidade teria a estrela no seu lume, o mar em seu poder, ou a rosa em seu perfume. Tu me deste, Senhor, essa lira que dedilho, para que eu glorifique o nome do teu Filho e o bendiga e o enalteça, faça que eu diminua, a fim de que ele cresça. Dá que eu possa vencer a condição humana e me afaste, Senhor, dessa estrada profana que desorienta, ilude e corre para o vício e foge da virtude. A poesia deve sempre ter um fim, deve o poeta fugir da torre de marfim e sofrer mais e mais as negras aflições dos problemas sociais. As estrofes não serão menos belas se trouxerem nos pés a lama das favelas e os versos, por certo, não serão menos nobres se exigir o pão para os meninos pobres. Hoje em dia, se pede o poeta que não sonhe e jamais fuja da terra. É mister que a poesia seja mais realidade e menos fantasia. Tu me deste, Senhor, essa lira modesta, para que eu mostrasse em cântico de festa que devemos deixar todos os outros alvos para encontrar a cruz, onde nós somos salvos, não pela nossa glória ou pela nossa luz, mas pela expiação do sangue de Jesus. Há quem cante os prazeres, as delícias da terra, há quem chame as nações para os males da guerra. Há daqueles de fronte coroada que escrevem tantas coisas, mas que não dizem nada. E eu? O que eu posso dizer dos pobres cantos meus? Meus versos escrevi para a glória de Deus. Pai, é para a glória do Senhor. É que nós prestamos este culto ao Senhor, dessa forma diferente, e sei, ó Deus, que podem ver até em horários diferentes, mas o coração, o culto é pessoal. Então, Pai, que o Senhor possa nos abençoar nesta celebração que fazemos ao Senhor. Que cada irmão, neste instante, possa estar sendo envolvido pelo Teu Espírito Santo e abrindo o coração, a mente, os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, para perceber esta magnífica presença do Senhor em nosso meio. Então, irmão, que todos os atos desta celebração possam glorificar o nome de Deus. Agora, nós vamos ouvir um grande louvor e você pode cantar junto aí, aonde você estiver, com a irmã Cláudia Canção.
tu cuidas de mim. Que Deus te abençoe com este louvor, preparando a sua vida para receber o ensinamento da palavra de Deus após o louvor. Cantemos, pois, juntos, em nome de Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Aí ele diz assim: quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Deus abençoe você. Maravilhoso louvor, não é? Enche o nosso coração. É essa declaração desse cuidado de Deus com as nossas vidas. Esse Deus magnífico, que uma vida tem uma importância de um valor superior do que todo mundo. É este Deus que cuida, é este Deus que cuida de cada um de nós. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus,
É um tempo agora muito especial de semearmos a Tua palavra. Que haja na minha vida, ó Pai, graça do Teu Espírito Santo no meu falar, no meu expor aqui, ó Deus, a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa trazer à minha memória aquilo que eu preciso dizer aqui da Tua palavra. E que essa palavra possa estar caindo agora em boa terra para multiplicar. Porque o Senhor tem nos dado de graça, que é a graça do Senhor, a obra de Jesus Cristo em nosso favor. Assim, Deus, devemos também, de graça, manifestar esta graça do Senhor para com todos os homens. Então, Senhor, que o sangue precioso de Jesus seja sobre a minha vida e a vida deste que participa deste culto ao Senhor. Para que assim, ó Pai, purificados pelo sangue de Jesus, possamos, ó Deus, receber esta instrução do Teu Espírito Santo. Assim, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor me dá de divulgar, de pregar, de fixar esta palavra na mente deste que ouve, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos estar encerrando, nesse terceiro domingo consecutivo, João capítulo 4. Falei naquele primeiro domingo, há 2 domingos atrás, sobre aquela mulher samaritana ali naquele poço. Jesus chega, conversa com ela, ela põe a barreira que existia entre os samaritanos e os judeus, e Jesus, então, revela a ela a forma que ela cultuava a Deus. Os samaritanos cultuavam a Deus que não era da forma correta, porque não era ao único e eterno Deus. Tinha aquele sacerdote que estava ministrando ali, que foi trazido para Samaria, pelo rei da Síria, e ele ali instruía sobre o Deus da terra, por causa daqueles leões que estavam abatendo aqueles 5 povos que foram habitar em Samaria. E Jesus fala com aquela mulher a respeito destas divindades que eles adoravam, que ele chamou dos 5 maridos, e o que lá estava com ele, aquele que o sacerdote estava em Samaria ministrando, também não era o marido dela, porque ela estava ali cocheando entre aquele Deus que o sacerdote, que foi trago de volta a Samaria, mas não abria mão daqueles deuses, 5 deuses que ela adorava. Então, quando Jesus começa a colocar das coisas espirituais e que o entendimento dela abre, ela reconhece então Jesus como aquele que era o Messias. E este momento, e este fato de reconhecer Jesus como o Messias, o Cristo, o prometido, enche a vida dela. Ela é descedentada da água que Jesus havia dito a ela, que se ela bebesse da água que ele desse, não teria mais sede. E ela quis saber desta água. E quando ela entende isto, vai lá chamar aquelas pessoas de Samaria para vir ouvir Jesus. E eles ouvem. E a palavra de Jesus envolve aquele povo samaritano que ela foi chamar, que não eram maridos, como eu disse, homens de natureza humana, que ela tivesse despojado deles, mas eram aqueles deuses, porque Jesus é o noivo que está preparando a noiva.
nesse período para aquele dia do arrebatamento, para aquela grande celebração, né, da noiva, com o encontro com o noivo, para aquelas núpcias, para uma vida eterna com ele. Então aquele povo chega e pede para que Jesus fique com eles um pouco mais. E Jesus fica ali por mais 2 dias. E aquele povo é maravilhosamente abençoado por Jesus. E Jesus parte. Mas antes desse fato acontecer, Jesus menciona aqui, que eu não falei, sobre a ceifa e os ceifeiros, que é do versículo 31 ao versículo 39. Vou ler o texto e explicar. E entrando, os seus discípulos rogaram, dizendo: Rabi, come. Porque eles haviam ido buscar comida e Jesus ficou ali por causa daquela mulher samaritana e por causa dos samaritanos. Porém, ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, algo de comer? Jesus disse: a minha comida é de fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não dizes vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? E eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e o que ajunta. Nos dizia vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e o que ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijam. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia, e outro o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhaste, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou e disse-lhe tudo quanto tenho feito. E indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ele ali ficou 2 dias. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E dizia à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus por essa mulher samaritana. Esta obra que Jesus inicia ali com o samaritano, Jesus quebra aquela separação que havia entre os judeus e os samaritanos, os do reino do norte, daquelas 10 tribos, e o do reino do sul, daquelas 2 tribos, de Judá e de Benjamim. Agora Jesus, então, tem esse clamor daquele povo de Samaria, fica um pouco mais conosco. E ele ali detém-se por 2 dias, e muitos foram ouvidos. Mas Jesus está dizendo aqui que um é que semeia e o outro é que ceifa. O que ceifa recebe galardão, mas ambos
vão se regozijar. O versículo 36. E o que ceifa recebe galardão, e o que ajunta para si a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. O semeador é Cristo. Ali no livro de Mateus, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, é aquela palavra que o semeador saiu a semear, que é Cristo. Jesus estava semeando ali nos samaritanos e por toda essa boa terra, que essa semente de Jesus foi lançada. Essa semente é o Evangelho do Senhor Jesus. Podemos semear essa boa semente em todo lugar que você estiver. Porque se a pessoa abrir o coração, neste corpo nosso que é formado da terra, esta boa semente vai entrar. E ela vai gerar outros frutos. E será maravilhoso. Porque aquele que semeia essa boa semente é galardoado por fazer essa obra do reino dos céus. Mas aqui Jesus, esse semeador, e ele está falando dos ceifeiros. Vamos conhecer os primeiros ceifeiros em Samaria. O primeiro deles está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Abri exatamente aqui. O Evangelho em Samaria. Jesus já havia concluído a obra dele, já tinha morrido, ressuscitado, já tinha aparecido aos discípulos, já tinha soprado neles o Espírito Santo. Eles agora estavam religados a Deus. E Paulo, aqui no capítulo 8, estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus, os do caminho, os de Cristo, os que seguiam o Salvador. Ele havia pego Estevão, tinha autorizado que aquelas pessoas apedrejassem Estevão. E alguns deles viram e se espalharam para outros lugares. Filipe, olha onde ele foi parar. O versículo 4 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Mas os que andavam dispersos iam para toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, Filipe, o destino dele, Samaria. Olha que coisa linda! Aquele momento de Jesus com os samaritanos, como ele abriu o coração do samaritano, como ele eliminou esse abrir do coração dos samaritanos, pôs fim àquela dificuldade entre os samaritanos e os judeus. Agora, os samaritanos podiam receber Filipe. E a obra que Filipe fez naquele lugar, em Samaria, a descrição aqui da palavra de Deus é uma coisa maravilhosa mesmo. Sabe, vale a pena a gente semear essa boa semente, essa palavra de Jesus. Porque ela é a única que pode entrar no interior do ser e modificar o ser humano.
Olha, não existe outra forma de mudar uma personalidade, um caráter. O esforço humano não atinge isto, mas a palavra de Deus, a obra que Jesus fez e o trabalho do Espírito Santo nos convencendo dessa realidade eterna. Essa água que Jesus pode dar, que nos sacia e que nos faz dia a dia a sentir esse gozo e esse prazer. Olha o que aconteceu com Filipe em Samaria. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Não é lindo esta palavra? Aqueles que tinham aqueles 5 deuses, aquele sacerdote que o rei da Síria levava, não conseguia fazer essa obra. Porque aquele sacerdote também estava só com um único objetivo, de aplacar ali aquela violência dos leões. Mas quando é água viva, essa água faz isso, olha que lindo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe lhes dizia. E o que Filipe dizia a eles? Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham. E ali, pela característica, pelos deuses, por aquela adoração que eles faziam, olha, tinham 5 pseudos deuses que eles cultuavam, sacrificavam a esses pseudos deuses. Então, os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Sabe, esse expulsar dos demônios, essa libertação interior. Porque sai as trevas quando a pessoa recebe esta obra do Espírito Santo e ouve a voz do Espírito Santo e abre, e aí o Espírito Santo vem morar. Mas quando ele curava os coxos, os paralíticos, todo tipo de enfermidade, é porque os homens têm muitas doenças espirituais. O objetivo era isto, porque até os que Jesus curou e até ressuscitou, morreram de novo. E todos os que tiveram toque no seu corpo físico, na sua saúde, morreu. Porque outros órgãos, um dia algum órgão nobre faliu. Então essas curas aqui, ela diz muito mais a respeito às coisas espirituais. Estas coisas que nos vão alejando da comunhão perfeita com Deus. É como Jesus falava da água da vida, e a mulher samaritana no início achava que era a água do poço, H2O, essa aqui. Mas Jesus estava falando de coisas espirituais. E nesses mesmos textos, eles faziam esses sinais, mas para mostrar que Deus podia todo, e a finalidade era a cura interior. Era poder as pessoas verem a verdade de Deus. É para eles poderem falar e enxergar essas grandezas que Deus faz
no interior do ser. Então, havia grande alegria naquela cidade, que não comunicava com os judeus, e nem os judeus com eles. Mas agora essa obra de Cristo é isso. Ela põe em harmonia o que está em confusão. É só aceitar esta palavra. E estava ali um certo homem chamado Simão. Esse Simão, depois se você ler esse texto aqui, eu preciso abreviar aqui para não ficar longo, esse Simão era um mágico que explorava as pessoas ali em Samaria. Ele praticava artes mágicas, iludia aquele povo com as artes mágicas. E o texto aqui nos diz que do pequeno ao mais velho ia até ele e o considerava uma grande personagem. Mas ele vendo que a multidão e o que Filipe estava realizando ali em Samaria, ele começou também a prestar atenção em Filipe e vendo aquela obra. Até o Simão reconheceu como verdadeira a palavra que Filipe anunciava. Olha, no versículo 12. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus. Qual era o assunto da pregação de Filipe? O reino de Deus, objetivo, nas coisas de Deus, sem subterfúgio, sem algo paralelo à verdade de Deus. Direto na palavra de Deus, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, o estado que Simão ficou, ele ficou atônito, porque ele sabia o que ele fazia era mágica, era arte, era truque, mas agora ele estava de perto, acompanhando Filipe e vendo toda aquela realidade, coisa viva, presencial. Ele estava testemunhando que aquilo que ele iludia o povo, Deus pode fazer verdadeiramente, porque Deus é a verdade. Então, os apóstolos ouviram falar que essa grande obra que Filipe estava fazendo em Samaria, e resolveram então e destacaram 2 dos apóstolos para ir a Samaria, porque Filipe estava ali fazendo essa grande obra. E os apóstolos, pois, versículo 14, e os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estava lá também, no início, lá com Jesus, no poço de Jacó. E admirado de ver Jesus falando com a samaritana. E viu o que Jesus havia feito ali naquele início. Então foi Pedro e João para Samaria. E aí lá
Pedro e João, falou sobre o batismo do Espírito Santo, que eles não ainda conheciam. Aqui no versículo 16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Aquela multidão de homens e mulheres que Filipe estava batizando. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aquele povo que abriu o coração para que o Espírito Santo entrasse, agora, com a imposição de mão dos apóstolos, receberam o batismo do Espírito Santo, que é algo assim, é como pegar uma esponja, um pedaço de esponja e mergulhar aqui. Quando ela está aqui dentro, essa água ela vai penetrar naquelas partes internas da esponja e você tira e ela está escorrendo água. Aperta, sai mais água. Aperta mais e sai mais água. E aperta muito e sai água. É esse preenchimento total do ser e capacitando esse poder, esse dínamo de Deus na vida do homem para fazer a obra de Deus. Porque a pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue reter isto para si, porque é algo tão extraordinário essa vida com Deus, que a gente sente essa necessidade de levar aos outros, porque isso nos dessedenta, nos traz calma. Esse nosso interior é como uma fonte a jorrar ininterruptamente. Aí Simão vê esta maravilha do batismo. Olha o versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, olha o que ele fez. Lhe ofereceu dinheiro. Para quê? Para receber este dom. É impressionante, não é? Como os homens acham que com dinheiro pode comprar Deus, os dons de Deus. Não é assim. A obra de Deus ela tem que ser feita com graça, é com o Espírito Santo, com esse poder de Deus sobre nossas vidas. É muito diferente que a gente tem visto. A obra precisa de recursos, a obra precisa de um investimento dos irmãos, mas apenas como culto a Deus e para suprir as necessidades. Mas não é para tudo isso que a gente tem visto. Mas o nosso assunto aqui é outro, né? Simão ofereceu dinheiro. Vendo como é fácil? Levar as pessoas a pôr a mão no bolso, tirar e colocar, porque querem os favores, querem fazer as coisas magníficas de Deus, que é feito pelo Espírito Santo. Não é por aí, aí sai fora da palavra, da semente verdadeira, do Evangelho, daquilo que Filipe estava ensinando aqui. Então, ele disse, dai-me também a mim este poder. Porque ele viu que era um poder, que era poder mesmo, que era uma obra do Espírito Santo, para que aqueles sobre a quem eu puser as mãos receberam o Espírito Santo. O que ele ia fazer? Aquilo que ele fazia antes, com as mágicas. Agora não, querendo algo verdadeiro. E quanto que ele não iria lucrar se isso fosse possível? As obras de Deus não se faz por interesse, se faz por amor, se faz por convicção, porque a gente não aguenta conter toda esta água da vida que jorra dentro da gente. O cálice se transborda. E os outros são dessedentados também com essa água viva. Então, Pedro disse para ele, olha, que o seu dinheiro seja para a tua perdição,
pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro, tu não tens parte nessa sorte, nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Queriam ferir ganhos. Coisa linda, irmãos, é a gente fazer esta obra sem interesse, sobretudo financeiro. Pastor que vive do salário da igreja deve ser honrado, deve ser abençoado, mas tudo, irmão, é dentro da necessidade. Então vamos em frente. A palavra de Pedro: arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que está em fel e amargura e em laços de iniquidade. Te inveja de ver uma oportunidade de extorquir aquele povo, continuar. Respondeu, porém, Simão e disse: ora, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. E tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Então, ceifeiro, Filipe; ceifeiro, Pedro; ceifeiro, João. Nesta seara que Cristo começou a trabalhar, a semear. Tem um galardão reservados para ele. Agora, quero mostrar um outro aspecto de Filipe, ali de Samaria. A obra que ele estava fazendo não era maravilhosa? Mas Deus é esse Deus cuidadoso, que Jesus ficou ali naquele posto para tratar daquela mulher samaritana, porque uma vida para Deus vale mais que o mundo inteiro. Filipe fazendo aquela grande obra, e aquele samaritano agora recebendo o Espírito Santo, estando apto para fazer essa obra lá entre eles, samaritano, havia um homem que saiu da Etiópia. Um homem importante, cuidava do dinheiro da rainha da Etiópia, chamada Candace. Ele tinha ouvido falar disso também e foi lá em Jerusalém para ouvir sobre estas coisas. Estava voltando, de uma certa forma, com uma expectativa, porque ele não tinha achado alguém para dessedentar essa sede do conhecimento de Deus. Estava voltando, com o Velho Testamento na mão, lendo. E Deus fala com Filipe, para deixar aquela grande obra agora que os samaritanos podiam fazer, porque tinham o Espírito Santo, falou para ele ir, sair da cidade. E ele obedece a Deus, e saindo ele para a banda do sul, no sentido de Jerusalém, ali para Gaza, esse lugar estava deserto. Então ele foi para aquele lugar, olha, no versículo 27, e levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros que tinham ido a Jerusalém para adorar. Ele tinha ido lá. E regressava, assentado no seu carro, e lia o profeta Isaías. E Filipe se põe ao lado daquela carruagem e fala com aquele
etíope. Se ele entendia bem o que estava lendo. E ele diz, como eu vou entender se não tem quem me explique? E convida Filipe a entrar naquela carruagem. E ele está lendo exatamente Isaías 53, quando fala da obra de Cristo. Olha o lugar que ele estava lendo, versículo 32. E no lugar da escritura que ele lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E aí ele fala, e respondendo o eunuco a Filipe, diz, rogo-te que, de quem disse isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E Filipe expõe, então, abrindo a boca, expõe, e começando nas Escrituras, lhes anunciou a Jesus, o orientou. Veja o amor de Deus por uma vida. Filipe estava desocupado? Não. Uma grande obra ele fazia. Mas esse é o amor. Observe como devemos falar. A mulher samaritana, Cristo vai lá. Deixa os discípulos ir comprar comida e ele faz aquilo que agrada o Pai, a obra de Deus. Semeia ali no samaritano. Agora, Filipe está fazendo essa grande obra e é retirado, semeando lá, e vai por causa de um homem com um coração sedento da palavra de Deus, e ele vai descedentar. Ele explica todas as coisas. A viagem corria, e Filipe foi, começando das Escrituras, chegou em Jesus, e também ensinou sobre o batismo, porque esse etíope é que vai falar, ver um córregozinho lá, ô Filipe, tem água, um córrego ali, olha, tem água, o que me impede de ser batizado? Porque Filipe já havia instruído também a ele, porque Jesus deixou a ordem, aquele que crê e for batizado. Ele creu no que Filipe estava anunciando, porque era a palavra do Senhor, eram as Escrituras que ele expôs. Não contou histórias para ele, mas expôs a palavra de Deus, das Escrituras até Jesus. E desse mandamento de Jesus. E Filipe, olha, se tu crer, então nada te impede. Eu creio, Filipe. E foi batizado, e ele sai das águas do batismo. E Deus arrebata Filipe e leva para outro lugar. E aquele homem voltou rejubilante para a Etiópia, para fazer a obra do Senhor lá. Eu tenho muito gozo, muito prazer de fazer esta obra, porque eu também sou testemunho do que esta palavra do Senhor pode fazer na vida das pessoas. Quantas transformações, quantas vidas que estavam sem esperança, que reviveu. Quantas pessoas em conflitos, que ouviu esta palavra do Senhor, abriu o coração e teve a sua vida transformada. Este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus pela sua vida. Não tem nada que você com fé pedir e clamar a este Deus. Se for para um bom propósito, Ele vai realizar. Confie em Deus. Perceba esse amor de Deus. Que linda esta história da mulher samaritana.
quando uma pessoa se dispõe, quando uma pessoa abre o coração e bebe da água da vida, ela vai multiplicar. É como um grão de trigo caindo na terra. Se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Que a sua vida possa ser frutífera nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. E agora, antes da oração final, da bênção apostólica, como todo domingo, nós temos feito, um dos pastores da Igreja Verdade Bíblica faz uma oração pela vida dos irmãos, para vocês também matarem a saudade dos outros pastores, né? Então, hoje, o pastor Luiz Mário vai estar fazendo uma oração por nós. Irmão Luiz Mário, faça a oração. Você, irmão da igreja, que está passando por algum problema financeiro, eu vou orar por você e Deus vai abrir essa porta. Apenas creia nele. Senhor Deus, abençoa essa pessoa e mostra a todos nós que o poder de decisão está nas tuas mãos e não dos homens. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmão Luiz Mário, é muito bom receber a tua oração. Irmãos, o pastor Sérgio, que fez a oração no domingo passado, que delícia é ouvir o pastor Sérgio. Que coisa boa é ouvir o irmão Luiz Marcos. Nós nos chamamos de irmão, viu? Na hora que está no púlpito, chamamos de pastor. Então é maravilhoso o pastor Isaac, o irmão Estevão, que no próximo domingo vai estar fazendo louvor, que é um maravilhoso pregador, um jovem que Deus tem usado muito, e o zelo, o amor com que ele também tem aprendido a fazer essa obra do Senhor. Então, irmãos da Igreja Verdade Bíblica, o Senhor tem sido generoso conosco, né? Com tantas pessoas cheias do Espírito Santo para a nossa comunhão. Meus irmãos, quero dar a bênção apostólica sobre a vida de vocês. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com esse povo da Igreja Verdade Bíblica e com todo o povo do Senhor, espalhado nesta terra tão maravilhosa que o Senhor fez e nos deu, e que breve vamos vê-la restaurada por esta obra que o Senhor tem feito. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, tenham uma semana abençoada no nome de Jesus. Paz.